Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje o tema que nós vamos meditar é desafiador, sobre limites. Tem alguns livros nesse sentido e eu gostaria de hoje especialmente conversar com vocês sobre esse livro, Limites, Quanto Dizer Sim, Quanto Dizer Não, assumindo o controle de sua vida, do Henry Cloud e John Townsend. Eles, nesse livro, eles são bem práticos, né? Eles dão muitos conselhos de como nós devemos agir à luz da palavra de Deus. É muito interessante. Limites. Existem limites de tempo, de espaço, de atividades. E desde o Éden, Deus estabeleceu limites. Estabeleceu limites na sua criação, até aonde o mar podia ir. Estabeleceu limites com relação ao que eu e você devemos e podemos fazer. Limites nas atitudes, nas palavras, limites nas nossas atividades, nas divisas, né, da propriedade, no respeito da propriedade e do direito do outro. Então Deus ele estabeleceu limites. O limite é fundamental para a convivência humana com o outro e também consigo mesmo. O limite é muito interessante porque a Bíblia nos diz que o limite ele mostra cuidado, mostra amor. Em Provérbios 3:12 fala que Deus corrige aquele que ele ama. E é muito interessante que isso funciona na prática, né? Nós trabalhamos com meninas em situação de risco. E certo dia, uma delas foi pedida em namoro e foram conversar conosco, nós estávamos na direção desse abrigo. E o Leomã, então, estabeleceu limites. Tudo bem, só que vai ter que ser assim, vocês têm que fazer desse jeito, não podem se encontrar sozinhos, vocês ainda são muito jovens, vocês têm que se conhecer, mas conhecer de uma forma diferente do que aquela menina estava acostumada antes de ir para o nosso abrigo. No dia seguinte eu fui lá toda feliz, né, para conversar com ela a respeito do namoro, né, contente, porque era um menino muito bom. E eu fui lá e ela me abraçou, me agarrou muito, e ela chorando muito, soluçando. E ela disse: tia Regina, pela primeira vez na minha vida eu me senti amada. Nunca eu tive limites. Olha que coisa extraordinária, né? A Bíblia fala isso, né? Deus disciplina aquele a quem ama. Só que hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que os limites são questionados. E a gente está vivendo uma sociedade em que você não pode pôr limites, muitas vezes, para os seus filhos, porque existe uma série de regras e nós estamos criando uma geração de filhos inseguros, depressivos e pais que se tornam reféns dos filhos. Crianças, às vezes, de 2, 3 anos que mandam nos pais, porque não têm referenciais. E com isso tudo há um sofrimento, porque o limite, ele estabelece uma segurança, uma proteção. Como a gente tem as marcas, né, nas estradas, elas são fundamentais para a gente poder andar nas estradas. Quando você tem o limite, aquelas marcas facilita muito. E a gente está vivendo, então, uma geração que às vezes não tem esse sentido, né, de responsabilidade e começa a sobrecarregar o outro por conta disso. É muito importante a gente repensar esse assunto. Dias atrás eu recebi uma amiga, essa minha amiga chorou muito e ela está sobrecarregada.
De repente, caiu a ficha, que estava tudo caindo para cima dela. Ela estava se sentindo abusada, desconsiderada pelos filhos e pelo seu esposo. E ela chegou aqui na minha casa, aos prantos, chegou aqui realmente no limite, não estava aguentando, no limite dela, porque ela não estava estabelecendo regras, limite para os outros, né? E por que muitas vezes a gente não estabelece limites? Muitas vezes é porque a gente tem medo, né? Medo do que o outro, quando a gente estabelece limites, olha, você também tem que ajudar, você também tem que fazer isso. Quando a gente estabelece limites, parece que a gente não está sendo espiritualmente, né, maduro, parece que a gente está querendo se poupar, parece que a gente é mau, né, egoísta. Muitas vezes a gente não estabelece limites porque acha que o outro não vai aceitar e vai ter retaliação, o outro vai ficar com raiva da gente, vamos perder um amigo, a gente pode ficar na solidão, sozinhos, né? Podemos machucar o outro. Às vezes, esse sentimento, então, de culpa, né? Que a gente está faltando com o dever, a gente se cobra demais. Mas o limite, ele não é uma arma, a gente tem que entender que o limite é uma defesa e que você vai testar com o limite a qualidade do relacionamento que você tem com o outro e das intenções do outro com relação a você. Quando o jovem rico chegou até Jesus e falou, Jesus, eu quero te seguir, o que eu devo fazer? E Jesus falou, olha, vende tudo que você tem e me siga. Jesus estabeleceu limite e aquele jovem rico voltou para trás, né? Falou, não, ele era dono de muitas riquezas, ele estava com outras intenções. E Jesus então testou as intenções dele, as motivações dele. É muito importante a gente estabelecer limite, porque se a pessoa respeita você, ela vai respeitar o seu limite. E aqui nesse livro tem algumas leis sobre limites. É muito interessante, eu recomendo a leitura e eu vou comentar algumas com vocês. E ele dá algumas respostas bem práticas como a gente deve fazer. Primeiro, a lei é a lei de colher aquilo que semeia. Isso é bíblico, né? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante, fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Depois ele continua, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos. Então aqui diz, o que você planta, semeia. E às vezes a gente fica poupando o outro, né? Poupando o filho, poupando o marido de algumas responsabilidades, né? Das consequências das suas responsabilidades. Por exemplo, sabe aquele homem de 40 anos formado e que fica se drogando. E a mãe vai alimentando o seu vício, vai cuidando dele, vai toda hora pagando internamento e ele sai e volta nas mesmas práticas. Ou aquele cônjuge que grita e mesmo assim recebe atenção. Ou aquela menina, né, que tem uma mesada, mas ela não consegue se organizar, não consegue guardar o dinheiro. Ela recebe a mesada e logo gasta, e depois está pedindo dinheiro. Eu conheci uma assim, e eu lembro, eu fiquei admirada, né? Porque numa festa beneficente da igreja, tinha as barracas, e ela pediu para o pai dinheiro para comprar algumas coisas. Ele falou, você tem a sua mesada para isso? Ela falou, pai, eu já gastei. Ele falou, então, sinto muito, vai ficar sem. Eu achei, sabe, duro parece, né? Mas está certo, na próxima vez ela vai lembrar disso daí, vai se cuidar, né? Segunda lei que ele me fala aqui é a lei da responsabilidade. Nós devemos amar o outro e não ser o outro. Cada um é responsável por si mesmo, né?
Tem mães que se arrebentam para cuidar da casa, da roupa dos filhos, o filho deixa tudo jogado, não tira um copo da mesa, às vezes trabalha na igreja o filho, vai no louvor, mas não cuida de nada. E ele está com os conselhos, né? Por exemplo, a importância lá em Provérbios 29, 17, está escrito assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. A importância da gente corrigir o filho, né? O filho deixa toda a roupa suja jogada, a mãe esclarece: se a roupa suja não tiver no cesto de roupa, não será lavada. E realmente cumprir isso, né? Então ele está com umas dicas que eu acho bem interessante. A outra lei é a lei do respeito. Você aceitar o limite do outro, sem julgar, sem se retrair. Por exemplo, tem alguém que é chamado por um apelido, mas a pessoa não gosta daquele apelido, e ela fala: não me chama assim não. Respeita. É o limite do outro. Você pode nem entender, achar até o apelido bonitinho, interessante, mas respeita o outro, é a lei do respeito. A outra importância que eu aprendo é com a motivação, quando eu digo sim para o outro. Esse sim deve ser amor e não medo. Medo de ser abandonado, do outro ficar com raiva de mim, vai ser bico, não medo da solidão. O sim, quando eu digo sim, não deve ser por obrigação, porque eu tenho que retribuir o pagamento de algo que foi feito, ou necessidade de ser aprovado, não. Eu devo dizer sim quando é uma coisa que realmente é importante, eu posso ajudar a pessoa, por amor eu devo fazer aquilo. Outra coisa importante também é a comunicação verbal, firme, clara, dos seus limites. Muitas vezes a pessoa não fala nada e ela não diz o que está acontecendo e quer que a outra entenda, que a outra decifre os seus pensamentos. Ninguém sabe os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia me fala lá em Efésios 4, 25, não se ponha o sol sobre a sua ira. Conversa, expõe aquilo que te entristeceu, que deixou você se sentir manipulada, explorada, né? Conta, abre o coração com o outro, sem gritar, sem expor de uma forma agressiva, mas abre o coração. A gente tem que tomar cuidado no modo da gente cobrar as coisas, tanto do outro como de nós mesmos. Deus, Ele não quer que o outro seja oprimido. Se você tem limites que não estão sendo respeitados, comece a expor isso perante a sua família. Ao mesmo tempo, se você não está respeitando o limite do outro, comece a repensar que isso deve ser feito, porque Deus, Ele não admite que o seu povo seja oprimido. Aquele que tem o temor a Deus tem que pensar no outro com generosidade, com lealdade, com respeito. Outra coisa importante que eu aprendo, né? Quem são os meus amigos? Se você tem amigos que te exploram, né? Que te sugam e nada te adiciona, que só fica retirando, como os amigos do filho pródigo, né? Aqueles amigos que você não pode falar qualquer coisa porque você começa a pisar em ovos, porque ele já retruca, já vira mesa. Cuidado, selecione bem os seus amigos. Amigos que contribuam com você, que somem, que te edifiquem, que sejam edificados pela sua vida. Que a gente possa ter um relacionamento com as pessoas que seja leve, que seja respeitoso, sem julgamentos, né? Sem aquela situação em que você não pode contar as coisas para o outro, porque tudo que você contava pode ser usado contra você. Fuja de relacionamentos assim. Que a gente não só fuja de relacionamentos assim, como também a gente reflita para não sermos uma pessoa que seja difícil, uma pessoa que seja sugadora da outra, né? Que a gente possa ter um relacionamento leve. E se tem alguma coisa que você precisa ter errado, peça a Deus perdão, peça a Deus para te mostrar como você deve fazer para ter relacionamentos sadios.
não só com o outro, mas com você mesmo. Que você trate o outro com respeito, com carinho, estabeleça também isso com você. Separe um tempo para você, estabeleça seus limites e realmente o teu tempo de lazer, o teu tempo de estar na presença de Deus, o teu tempo realmente de qualidade para você ter uma vida que vale a pena. Amém? Limites. Quanto dizer sim, quanto dizer não, né? E assumindo o controle da sua vida. E como nós precisamos fazer isso? Senão nossa vida vira uma bagunça. E a gente não tem tempo para nada, nem para nós e nem para o outro. Não, isso não é agradável na presença de Deus. Temos que ter uma vida leve e doce. Que Deus nos ajude a fazer isso. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.